Outros dizem que ele pode ser um demônio. Ou um agente do Mephisto. Mephisto. Se simplesmente meteram o Mephisto, ninguém pode mais me chamar de louco, maluco. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Congratulations, you're a prophet. I'm a survivor. Pode, mas pelo menos uma dessas loucuras aqui foi confirmada com todas as palavras, foi dito Mephisto. Mephisto. A gente só espera que ele apareça na série. Aí esquece que agora ninguém mais pode me zoar das minhas teorias de Mephisto em WandaVision. Eu que disse que era. O Mephisto. Por que não pensamos nisso antes? Ah, que é baboseira? E agora, de uma vez por todas, vamos analisar esse episódio. Um aviso aqui, não vai ter vídeo de detalhes, porque a gente vai botar tudo aqui nesse vídeo. Vai estar tudo comprimido neste vídeo aqui, onde a gente vai simplesmente teorizar tudo que tá nesse episódio, com todos os detalhes, referências, easter eggs. E cara, não só teve Mephisto, como teve coisas explodidoras de cabeças também. E diferente de várias outras produções da Marvel aí, que tem medo de matar personagens, essa aqui pelo menos matou. É um personagem secundário, que não tinha muita importância? Mas matou pelo menos, né? O legal disso aqui é que por mais que mate um personagem secundário, é mostrar que o caminho das bruxas tem uma consequência. E essa história aqui talvez termine com alguma consequência. Não só pro lado bom, mas também pro lado ruim. Já é melhor que várias produções aí recentes. A Sharon morreu. Quem é Sharon? Eles estão ali no caminho das bruxas e o Coven fala pra ligar para os pais desse garoto. Ele fala, meus pais estão dormindo. Dá pra alguém ligar pros pais desse garoto? Eu tenho certeza que eles já estão dormindo. Seria essa aqui uma referência aos pais dele, né? Do Billy, Wanda e o Visão, que estão dormindo embaixo do solo, mortos? Não, brincadeira. Ele deve estar se referindo aos pais adotivos dele que estão lá no mundo real. A Sharon logo em seguida fala que foi sequestrada. Isso é um sequestro! E essa aqui não é a primeira vez que ela foi sequestrada. A primeira vez que ela foi sequestrada foi pela Wanda, uma outra bruxa que sequestrou a cidade inteira mentalmente. Nos deixe morrer, por favor. Eu vou deixar vocês irem, eu vou. Dessa vez aqui ela foi sequestrada de corpo e tudo e levou ela pra vala, infelizmente. É então que eles acabam descobrindo que eles vão ter que passar por provações e os seus piores pesadelos. Nossos piores pesadelos. Mas de que forma? Provações. E aí então que a Agatha diz que vai ter uma aprovação para cada tipo de habilidade. E no que vemos, esse aqui é o episódio da água ou das poções, mostrando que cada poção precisa de pelo menos um pouco de água. Uma provação para cada habilidade. Algo assim, mas isso aqui é interessante porque o caminho das bruxas, a porta é um pentagrama. E a gente já tinha falado aqui nos vídeos anteriores que um pentagrama simboliza os 5 elementos da terra, né? Água, fogo, terra, ar e o espírito, da religião Wicca. Então, se certamente estamos vendo aqui nesse episódio a provação da água, significa que nos outros episódios veremos as provações de outros elementos. Muito provavelmente vai ter algum episódio envolvendo a provação do fogo, e pode ser envolvendo a Alice Wu, já que a mãe dela aparece na ilusão segurando um isqueiro dentro de uma sauna. A da Lilia Calderu pode ter algum envolvimento com o elemento do ar, já que vemos ali um corpo morto levitando. Deve ter também a aprovação da Bruxa da Terra, onde elas falam nesse episódio, que pode ser, né, que era a Senhora Hart, e como a gente já viu em alguns trailers ali, certamente a Rio Vidal vai estar ali no caminho das bruxas junto com ela, sendo a Bruxa da Terra. E o da Agatha certamente deve ser a aprovação do espírito. E uma coisa aqui, tá? Se o Billy tá ali dentro desse caminho, e ele está no caminho das bruxas, por mais que ele não faça parte ali do Coven, ou seja, alguma bruxa de algum tipo de elemento, com certeza vai ter uma aprovação para o Billy, já que ele não pode chegar no fim do caminho das bruxas, ganhar a recompensa e não passar por um teste dele. Então, com certeza vai ter algum episódio envolvendo aí a aprovação do Billy. Eu sou... Vemos o garoto tentando falar mais uma vez o nome dele. Cara, se você aproximar ali na boca, ele pode, o ator pode estar falando qualquer outra coisa, não o nome dele de verdade. Ou talvez realmente esteja falando e a gente consiga ver algum tipo de sílaba. Se você aproximar, será que dá pra entender ele falando Billy? Cara,
Talvez. E então a Lilia Calderu fala que alguma bruxa colocou um sigilo no garoto. Alguém colocou um sigilo nesse menino. E aí eu fico pensando, não foi a Agatha Harkness ou alguma dessas bruxas, porque se o sigilo foi lançado por aquela bruxa ali, ela talvez conseguiria tirar esse sigilo do garoto. Então não foi nenhuma delas. Não olha pra mim, eu não coloquei esse encanto meia boca nele. Sigilos são muito pouco pra mim. Então, mais uma vez, isso aqui pode estar provando pra nós que quem colocou esse sigilo no garoto foi a Wanda. Sigilo é um feitiço de censura que esconde alguma coisa. Nesse caso, você, de outras bruxas. Imaginando que o filho dela iria precisar de ajuda de outras bruxas, principalmente da Agatha Harkness, e o garoto estaria protegido aonde ninguém saberia que o garoto é filho da feiticeira Escarlate, já que era uma feiticeira, segundo a Agatha Harkness e o Livro dos Condenados, uma bruxa que iria destruir o mundo. O seu destino é destruir o mundo. E um detalhe, lembra em WandaVision? A Wanda chegando pra Agatha Harkness falando que se ela precisasse de ajuda, ela saberia aonde encontrá-la? Enfim, chega o garoto pedindo ajuda da Agatha Harkness. Pense nisso. Vai precisar de mim. Se eu precisar, eu sei onde te encontrar. Elas falam que alguém não quer que as bruxas descubram quem ele é. Que alguém iria querer me esconder? Mais uma vez aqui a gente pode estar teorizando quem fez isso com o garoto. Pode ser o Mephisto? Pode ser o Mephisto que foi citado aí no episódio, e o PA tem toda uma relação, a origem dele com a feiticeira Escarlate, já que as almas dos filhos da Wanda vieram por partes da alma do Mephisto, depois voltou pra ele, depois de muito tempo os filhos retornaram em outros corpos. Cara, mas não faz sentido algum Mephisto querer proteger esse garoto. Não tem sentido isso aqui. Mephisto, ele ia simplesmente matar a criança, entendeu? Não ia deixar ela lá pedindo ajuda pra Agatha Harkness ou algo do tipo. Não faz sentido. Mais uma vez, se não foi nenhuma dessas bruxas, deve ser a Wanda. O fato é que todas as bruxas que estão ali não sabem o que esse PA foi capaz. Elas acreditam que o garoto simplesmente está ali e gosta de magia e não é bruxo, algo do tipo. Mas vale lembrar que ele foi capaz de quebrar o feitiço da Wanda no primeiro episódio. A Agatha nesse momento fala que ele pode ser um mala que alguma bruxa escondeu embaixo de uma pedra. Ele pode ser especial ou ele pode ser um mala que uma bruxa escondeu debaixo de uma pedra. A gente pode desvendar ele depois. E cara, me veio aqui a memória exata de Doutor Estranho 2 na Montanha Undagor, aonde o Darkhold transcreveu tudo o que estava na montanha. Gravou sua magia sombria nessa tumba. Esses mesmos feitiços depois foram transcritos no Darkhold. E naquela montanha não só estava uma estátua e um desenho da feiticeira Escarlate, como também tinha entalhado na pedra o desenho do filho da Wanda, que tem o destino de se tornar o Demiurgo, que é o Billy Kaplan nos quadrinhos, que é o Billy neste episódio. Essa referência não foi de graça. Tá gravado na pedra. Quer mais provas que esse garoto aqui é o filho da Wanda? Eu olhei tudo quanto é tipo de TV spot e teaser aí, cara. E tem um take que mostra simplesmente o Billy em cima de um pentagrama com a energia azul emanando energia azul de suas mãos. Igual o Billy Kaplan faz nos quadrinhos da Marvel. Mano, só pega essa. Cravado que é o Billy e é o filho da Wanda. A senhora Hart tenta fugir e descansar ali no caminho das bruxas e o caminho suga ela pra dentro da terra, mostrando que o caminho das bruxas é algo vivo, tem uma consciência. E talvez por ela não ser uma bruxa, o caminho está tentando matá-la e tirá-la dali. Nunca pise fora do caminho. O caminho das bruxas, esse aqui que é uma clara referência ao Mágico de Oz, onde o caminho é feito de folhas no chão, assim como em Mágico de Oz é um caminho de tijolos dourados. E é legal que, assim como em O Mágico de Oz, onde tinha o leão, o homem de lata e o espantalho que queriam certas coisas para si, aqui as bruxas também querem completar o caminho para ter certas coisas para elas. A Jen quer ter os seus poderes desbloqueados novamente. A Alice Wu quer saber mais sobre a sua mãe. A Agatha Harkness quer seus poderes de volta. E a Lilia Calderu quer toda a sua previsão novamente. O Billy quer mais poder, mas com certeza não é isso, ele tá mentindo. A Jen olha de longe e vê uma casa e descobrimos que aquela ali é a sua aprovação. Na porta temos uma fase da lua, a lua cheia, e descobrimos que é a aprovação da água. Isso porque talvez o nível do mar aumente quando a lua está cheia. Tá cheia. A fase da água. Eles entram dentro da casa e todas as roupas das bruxas e do Billy se transformam. E olha só um detalhe, assim que entra a Agatha já bota a mão no seu broche.
preocupada com aquele broche. Isso por causa do cabelo que está ali dentro, que pode ser do seu filho, ou porque esse broche pode ser algo meio que o pacto do Dumbledore com o Grindelwald. E o que tem ali dentro daquele broche é algo de uma proteção do pacto que ela fez contra a Hilvidal. E é por isso que a Hilvidal não consegue matá-la. Provavelmente. Descobrimos que essa aqui é a aprovação da própria Jennifer Cale, porque a casa é toda tematizada com os produtos estéticos dela, das suas clientes. Pareço uma das minhas clientes. E como a gente vai ver certamente 5 provações diferentes, uma em cada episódio certamente, e lembrando que essa série aqui também foi produzida pela mesma produtora de WandaVision, onde cada episódio era uma referência a algum tipo de série de cada década, aqui certamente vai ter alguma referência a isso também, onde cada provação vai ter uma estética totalmente diferente. É então que o garoto descobre que a charada é para tomar o vinho e tem 5 taças para as 5 bruxas. Detalhe que atrás delas tem um quadro ali com crianças boiando no mar. Pois é meio que uma referência ao final do episódio onde todas iriam morrer afogadas. Repare que o título do vinho tem Reina Roja. Em espanhol, meu espanhol aqui maravilhoso, né? Posso fazer alguma referência à Rainha Vermelha em espanhol, simbolizando talvez a Feiticeira Escarlate. É nesse momento que a Jennifer Cale vai falar com o garoto e ela diz que a Agatha Harkness trocou a alma do seu filho pelo Livro dos Condenados, que é o Darkhold. Sabia que ela trocou o filho pelo Livro dos Condenados? Ela diz que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o filho da Agatha Harkness, mas repare, ela diz que ele pode ter se tornado um demônio. Dizem que ele pode estar morto. Outros dizem que ele pode ser um demônio. Fazendo uma referência aqui, cara, aonde o diretor de WandaVision tinha dito que o coelho chamado Scratch, igual Nicholas Scratch, o filho da Agatha Harkness, iria se transformar em um demônio no último episódio de WandaVision. E depois ela faz a referência ao Mephisto, dizendo que ele pode ter se tornado um agente do Mephisto. Um agente do Mephisto. Oh my God! Cara, pra quem não sabe por que as pessoas piram tanto com o Mephisto é basicamente o diabo da Marvel. Não o do cristianismo e tudo mais, mas o diabo nos quadrinhos da Marvel. É ele que tem diversas relações com diversos personagens. Ele pega a alma da mãe do Doutor Destino. Ele pega os filhos da Wanda pra si. Ele tem relação com o Motoqueiro Fantasma, tem relação com o Homem-Aranha, tem diversos outros personagens todos ligados ao Mephisto. Um personagem extremamente poderoso em que o seu objetivo é aumentar ainda mais o domínio do seu reino, o inferno, para que ele consiga ficar ainda mais poderoso. Essa aqui é a primeira vez que o personagem é citado por um completo proferido as suas palavras no universo cinematográfico da Marvel. Tem fortes rumores que o Mephisto vai literalmente aparecer na série de Iron Heart. A partir desse momento, a senhora Hart toma o vinho, toma uma segunda taça, todas as outras também tomam, e a Agatha Harkness não toma, ela joga o vinho pra fora. Depois a taça de vinho começa a encher novamente, isso aqui me lembrou diretamente uma referência a Doutor Estranho, no filme de Thor Ragnarok, onde ele faz a cerveja do Thor para ser preenchida magicamente também. Billy tá falando com Alice Wu e ela diz que a sua mãe fez uma tatuagem nela, certamente uma tatuagem de proteção, isso porque as mulheres da sua família são amaldiçoadas. Ela diz que essa tatuagem foi feita quando ela tinha 13 anos. Agora repare, o Billy também cita que coisas interessantes aconteceram com ele quando ele tinha 13 anos também. Muita coisa aconteceu comigo aos 13 também. Isso aqui não é de graça, porque me leva a lembrar diretamente os créditos dos episódios, onde está dito quase morte em Westview, e o nome do ator Joey Locke que interpreta o garoto, o Billy. Só que, cara, se você jogar no editor isso aqui, no editor de vídeo, e for pausando frame a frame, vai estar escrito que a quase morte que aconteceu foi em Westview na data de 13 de dezembro de 2023. Essa data aqui prova que ele é o filho da Wanda de novo. Por quê? Se vocês forem pegar o livro cronológico oficial do universo Marvel e abrir no setor de WandaVision aqui, né?
você vai ver aqui, ó, que o final de WandaVision aconteceu em Fall de 2023. Sabe quando que é Fall de 2023? É o último acontecimento de Fall de 2023 no livro do universo da Marvel. É o outono. E o outono termina no final de dezembro. Olha só, 14 de dezembro, uma quase morte em Westview, aonde está se passando exatamente o final de WandaVision. O que acontece em WandaVision? Os espíritos dos filhos da Wanda são dilacerados, mortos quando ela desfaz o seu Rex. Uma quase morte no final de WandaVision me leva a pensar o acidente de carro que Agatha Harkness disse, e logo em seguida o espírito do filho da Wanda, o Billy, entra no corpo do garoto que tinha morrido no acidente de carro, assim trazendo ele de volta à vida e se transformando no filho espiritual da feiticeira Escarlate, onde tem os seus pais ali humanos normais e tudo mais, onde no acidente era pro garoto morrer e não acabou morrendo. Sendo assim, o garoto é o filho espiritual da Wanda. E é por isso que coisas estranhas aconteceu com ele a partir dos seus 13 anos, porque era pra ter morrido no acidente de carro, e com o espírito do filho da Wanda dentro dele, começou a proferir magias. E é por isso que as coisas estranhas aconteceram. A Lilia fala que como as bruxas são mal interpretadas, que ninguém ali tem pele verde ou chapéus pontudos e voam nas vassouras. Uma referência à bruxa Efalva, de O Mágico de Oz. Tá vendo algum chapéu pontudo aqui? Alguma pele verde? Alguma vassoura? Então vemos que a senhora Hart começou a ficar toda inchada por causa do veneno que estava no vinho. E do nada a Lilia Calderu profere as palavras: "Eu amo vocês!" Eu amo vocês. Todo mundo fica sem entender nada. E repare, cara, essa personagem fala em algumas visões que ela tem, relapsos assim, diversas frases esquisitas. E isso aqui me leva a pensar que ela mais pra frente nesse tente salvar a Agatha. Tente salvar a Agatha. Morte! Tutti morte son! E cara, fico pensando, e se todas essas frases que ela tá dizendo desde o segundo episódio, nesse episódio aqui também, não podem ser pistas do que vai acontecer mais pra frente na série, talvez no final da série. A Agatha Harkness pega, quebra a taça de vinho, fala que não vai tomar nada, até porque ela não quer ter alucinações e nem morrer, então simplesmente surge o vinho em outra taça e o Billy fala que vai tomar e ela fala: "Não, eu tomo", muito provavelmente porque ela deve ver um pouco do filho dela no garoto. A senhora Hart em seguida já começa a alucinar do primeiro episódio de WandaVision no jantar com a Wanda e o Visão. Oh, Wanda, eu tô te implorando, deixa ele respirar. Pare. Pare. É então que a Jennifer Cale começa a preparar uma poção para o envenenamento que elas estão. E repare que quando os personagens saem para procurar os ingredientes na casa, atrás da Alice Wu e do Billy, vemos um quadro de uma garça. Garça essa que aparece no episódio 3 de WandaVision, o episódio onde estão nascendo os filhos da Wanda, e a garça está do lado do berço do filho da Wanda, o Billy. Essa referência não foi de graça. Então todas começam a ter alucinações dos seus maiores pesadelos. A Jennifer Cale vê justamente o médico que fez ela perder os seus poderes. A Lilia Calderu vê uma menina que leva alguém morto numa sala com uma caveira atrás dessa pessoa. Detalhe aqui, nos créditos é dito que essa menina é a Lilia Calderu mais jovem e que a mulher morta na mesa é a sua professora. Não dá pra saber se era sua professora de escola ou se era sua professora bruxa que estava ensinando bruxaria pra ela. E atrás vemos uma caveira. Isso aqui certamente fazendo uma referência lá ao segundo episódio, onde ela previa que várias pessoas iriam morrer, catástrofes iriam acontecer e ninguém escutava ela. Quando eu era enxotada de cada vilarejo por onde eu passava por prever tragédias com precisão... Alice Wu então vê a sua mãe, certamente um pouco antes de um show, segurando um isqueiro dizendo que a sua avó acabou morrendo e que é a vez dela e que a maldição irá matá-la. Então vemos que elas estão embaixo da água. Jen coloca os ingredientes na poção e a Agatha Harkness começa a ter a sua ilusão. E a Agatha Harkness começa a ter a sua alucinação. Ela vê um berço com um bebê chorando e simplesmente no lugar do bebê tem o Darkhold, o livro dos condenados, o livro que ela tinha posse durante WandaVision. Isso aqui simbolizando o que, cara? Teorias. Isso aqui pode simbolizar que ela trocou o seu filho pelo Darkhold. Mas, cara, ela está chorando, ela se importa demais com o filho dela, até mesmo no primeiro episódio. Por que ela ia trocar algo que ela ama tanto pelo Darkhold? Então eu começo a teorizar e conectar alguns pontos aqui.
Eu não acredito que ela entregou o seu filho porque quis. Ela ama muito. Certamente ela pode ter sido enganada e até mesmo manipulada a entregar o seu filho em troca do Darkhold sem saber. E talvez isso aqui seja o motivo dela odiar tanto a Rio Vidal. Porque foi ela quem enganou a Agatha Harkness. Pensa só comigo, a Rio Vidal chega até a Agatha Harkness já com o intuito de trapaceá-la e enganá-la para conseguir o Darkhold para si, para a Rio Vidal. Então ela vai lá, engana a Agatha Harkness, pega o filho da Agatha Harkness e entrega o filho da Agatha Harkness, ainda bebê, para o Mephisto, para ela ter acesso ao Darkhold. Só que quando a Agatha Harkness descobre isso, ela passa a perna na Rio Vidal, odeia ela por isso e não vai deixar ela ter acesso ao Darkhold. Se ela perder o seu filho, a Rio Vidal vai perder o Darkhold. E é por isso que a Agatha Harkness fica em posse do Darkhold, odeia a Rio Vidal por ter entregue o filho dela para o Mephisto, e é por isso que ela odeia tanto a personagem e a Rio Vidal quer matá-la. Você se lembra por que me odeia? Obviamente estou fazendo essa teoria aqui com base nas informações que eu tenho. Talvez nos próximos episódios vai saindo mais coisa e a gente vai tendo mais precisão nas nossas teorias aqui. Agatha Harkness volta para a realidade, todas colocam um fio de cabelo na poção, porque precisa disso na poção. Detalhe, elas não colocam um fio de cabelo da senhora Hart. Talvez seja por isso que ela morreu. Isso aqui também me lembrou uma referência onde um ato de bruxaria e de magia precisa de um fio de cabelo. Lembro de Doutor Estranho, onde ele utiliza o fio do Thor em Thor Ragnarok, e também me lembra a Agatha Harkness utilizando um fio de cabelo da Wanda para acessar as suas memórias. A Agatha Harkness faz a Jennifer Kill lembrar que ela não precisa de magia para lembrar o que vai em uma poção. Eles podem tirar o seu poder, Jen, mas não o seu conhecimento. Ela lembra que precisa do sangue de uma pessoa não infectada. A Agatha coloca o sangue do Billy na poção e dá certo. Todas tomam a poção no último segundo e também lembram da senhora Hart. E todas conseguem sair do teste pelo forno antes que elas sejam afogadas. Lembrando aqui que as bruxas também passavam por coisas desse tipo. Elas eram mortas por coisas desse tipo. As bruxas eram afogadas, as bruxas eram enforcadas, eram enterradas vivas e eram queimadas. Talvez cada provação tente matar elas de alguma forma, igual como elas eram mortas antigamente. Detalhe aqui que a Sharon, a senhora Hart, não acorda e precisam levar o corpo dela. Todas escorregam para sair da provação, exceto a senhora Hart, que não mostra ela escorregando. Simplesmente ela só aparece lá. Isso aqui leva a pensar. 1. Não colocaram o cabelo dela na poção, ou seja, por mais que ela tomasse a poção, ela não seria curada totalmente e é por isso que morreu. 2. Ela não é uma bruxa e o caminho das bruxas matou ela mesmo assim. E isso aqui leva a pensar que seja justamente por causa da morte da senhora Hart, a bruxa da terra, que estava ali na provação, que vai fazer a Rio Vidal aparecer certamente nos episódios futuros aí em Agatha Harkness para ser a bruxa da terra, para passar pela provação da terra. Bom, essas aqui foram as minhas teorias, análises, easter eggs e referências que eu consegui encontrar. Certamente devo ter passado algum ou outro aqui, então ó, fale nos comentários o que vocês pegaram e eu deixei passar despercebido. Até o próximo vídeo e...